Então a missão do nosso instituto hoje, ao pé da letra, é devolver alegrias perdidas através de sorrisos que falam. A partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui Dr. João Marcelo Arcoverde. Ele é dentista, professor, palestrante. Dr. João Marcelo, que é um dos pioneiros no Brasil numa técnica inovadora, por que não dizer revolucionária, de você fazer implante literalmente sem bisturi. Então é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora. Eu dou as boas-vindas, Dr. João Marcelo Arcoverde. Uma alegria recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Bom dia, minha amiga Ana Ruth, bom dia, ouvintes, dessa rádio tão maravilhosa, que eu sou fã e também faço parte da audiência, Uma honra para mim estar aqui, minha amiga. O senhor que integra o Instituto Dentário de Implantes. Doutor João Marcelo, a primeira pergunta é o seguinte: como é que normalmente, eu imaginava implante com cirurgia com bisturi. Você imaginava que era até óbvio. Como é que se faz um implante sem bisturi? O senhor que é um dos pioneiros dessa técnica aqui no Brasil. Conta pra gente. Então, na verdade a cirurgia ela continua sim existindo, mas a abordagem cirúrgica realmente ela é diferente da técnica convencional. Enquanto que na técnica convencional a gente precisa ali fazer aquele corte na gengiva para poder ter acesso ao osso e então inserir o parafuso de implante, na técnica com os implantes dentários sem cortes com bisturi ou sem incisões na gengiva, como é popularmente conhecida, a gente consegue realizar a mesma cirurgia, mas sem usar nenhum tipo de artifício ali de incisão, naquela gengiva. Então a gente consegue, para você ter ideia, instalar um implante em apenas alguns minutos, Então para o paciente essa abordagem minimamente invasiva e cientificamente comprovada, ela permite que a gente proporcione ao paciente uma cirurgia muito mais rápida, muito mais precisa e o principal, segura. E do ponto de vista de pós-operatório, o pós-operatório também é muito mais surpreendente, porque o paciente tem muito menos dor, muito menos inchaço e muito menos sangramentos. Isso faz uma sessão única, doutor João? Excelente pergunta. Quando a gente vai para uma cirurgia, a gente lida ali com várias variáveis. Uma dessas variáveis que é muito importante a gente realmente ter em mente é que nem sempre a gente consegue, por exemplo, ali no momento da cirurgia, já tirar o dente e colocar um implante. Mas sim, é possível. Em 90% dos casos a gente consegue realizar esse tipo de manobra. Pacientes que perderam vários ou todos os dentes, a gente consegue inserir ali os implantes e reabilitar esse paciente de uma maneira fixa, Para você ter ideia, Ana, como é que o nosso país, apesar de ser um país feliz, é um país sofrido do ponto de vista odontológico. 16 milhões de adultos não possuem nenhum dente na boca. É mesmo? 16 milhões? 16 milhões. E quando a gente vai para a população acima de 60 anos, esse número se agrava ainda mais. A gente está falando aí de 40% dos idosos acima de 60 anos sem nenhum tipo de dente na boca. Desdentado total, como a gente fala. Doutor João Marcelo, e aí uma curiosidade, o senhor já teve no seu consultório um paciente que chegou completamente desdentado e o senhor usou exatamente essa técnica? Isso aí é o nosso dia a dia, Então, para você ter ideia da evolução da técnica, com apenas 4 implantes, a gente consegue repor 12 dentes fixos de volta. Então, pacientes ali que por algum motivo usam uma dentadura total, aquela dentadura, no caso da superior, aquela dentadura que tem o céu da boca, paciente desdentado inferior, que muitas vezes não se adapta com aquela prótese, não consegue comer um churrasco, não consegue comer uma farofa, aquele paciente que precisa muitas vezes se trancar no banheiro para poder tirar a prótese e higienizar e limpar, aquelas pessoas, os avós que não conseguem sorrir para os netos, as pessoas que não conseguem hoje nessa era de redes sociais tirar uma foto. Essas pessoas realmente elas sofrem, mas sofrem em silêncio. Então, os implantes dentários, principalmente os implantes pela técnica dentária, pela técnica sem cortes, eles estão realmente trazendo para essas pessoas uma esperança, uma luz no fim do túnel para que essas pessoas possam voltar a sorrir, a comer o que gostam, a realmente ter uma vida plena, que é o que a gente quer para todos os pacientes. E eu fico imaginando, doutor João Marcelo, o relato desses pacientes no seu consultório, no sentido da qualidade de vida, porque infelizmente, eu digo infelizmente, vira piada, mas a gente ri porque nós somos fracos, mas na verdade não deveria ser piada. Você vê imagens, vídeos de pessoas que estavam falando e cai a prótese completamente. O senhor já deve ter visto vídeos nas redes sociais. Isso é um constrangimento para a pessoa. Ana, é um constrangimento, A gente vive num país de multilados, A odontologia, ela teve uma época lá atrás dos nossos avós que os pacientes iam ali para o dentista ou para o prático, que era muito comum. Sim. No nosso interior a gente tem várias histórias. Não ia para salvar o dente, elas iam literalmente para arrancar.
Tem pacientes que com 14, 15 anos, na minha própria família, já utilizavam prótese total aos 15 anos de idade, né? Então, é um dado alarmante, né? A parte boa é que tem solução. A parte boa é que a gente tem hoje no nosso país profissionais de renome, profissionais sérios, que estão realmente muito engajados com o propósito de devolver as alegrias, né? Porque no final das contas é o que a gente quer o paciente feliz. E lá no consultório, né, no nosso Instituto Dentário de Implantes, eu tenho muitas histórias bacanas, né, de pessoas com 90 anos que falam assim: minha filha, eu quero meus dentes fixos de volta. É o último pedido ali praticamente, né, na velhice daquela pessoa, mas sorrir faz parte, né? A gente tem que ter um sorriso estampado no rosto o tempo todo. É o nosso cartão de visita, não tem para onde correr. É verdade. Doutor João Marcelo, e tem muita gente também, imagino eu, que deixa de fazer o implante por medo do bisturi, da cirurgia. Essa técnica, onde o senhor é um dos pioneiros no Brasil, ela sana esse problema, sana esse medo. De uma maneira geral, de uma maneira bem comparativa, né? Técnica convencional, né? A técnica de implantes. As duas técnicas, né? Isso é importante eu frisar, as duas técnicas, tanto a convencional como essa técnica sem cortes, são técnicas cientificamente comprovadas, são técnicas seguras. Fazendo um comparativo com a medicina de antigamente, a gente tinha que abrir ali a barriga para poder ter acesso ali ao estômago. Hoje, a maioria dessas cirurgias a gente faz por videolaparoscopia, ou seja, uma forma menos invasiva. Na implantodontia é a mesma coisa. Então a gente tem a técnica convencional que vai cortar ali a gengiva do paciente, a descolar aquela gengiva do osso para que a gente possa ver. Na técnica com os implantes dentários sem cortes, a gente não precisa abrir para ver, porque esse paciente primeiro ele é visto de forma tridimensional através de programas avançados de planejamento cirúrgico, através de programas que contam ali com inteligência artificial, para que nós cirurgiões a gente possa ali no momento da cirurgia tomar as melhores decisões, né, no momento do planejamento e da cirurgia, ter as melhores alternativas para solucionar aquele problema. Então, uma cirurgia convencional, para você instalar um implante, ela dura ali em média 40, 60 minutos. Pela técnica sem cortes, a gente consegue realizar essa mesma cirurgia em 5, 10 minutos. Um paciente desdentado total, né, que a gente estava ali agora falando a respeito. Aquele paciente, numa técnica convencional, um bom cirurgião, ele vai demorar ali entre 2, 3 até 4 horas para abrir tudo, colocar os implantes e depois fechar, né, com os pontos, com as suturas. Na técnica com os implantes dentários sem cortes, a gente consegue ali reabilitar aquele paciente com os implantes em 15, 20 minutos. Muito rápido. Como foi que o senhor conheceu essa técnica, doutor João? Essa jornada é interessante. Eu estou aí há quase 2 décadas, né, me dedicando exclusivamente a essa técnica, e eu digo que eu fui muito feliz porque em 2011 eu tive a honra de conhecer um professor belga chamado professor Eric Van Doren. Ele é um grande nome mundial, ele mora na Antuérpia, na Bélgica, e eu tive a oportunidade de ver uma cirurgia por essa técnica. E no dia que eu vi, eu falei: meu Deus do céu, isso daí é revolucionário. E foi daí que eu comecei realmente a estudar, me aprofundar, e muito através dos meus erros e acertos, né, eu fui aperfeiçoando. E hoje essa técnica é a técnica que a gente utiliza em 100% dos nossos casos no Instituto Dentário de Implantes. Agora, doutor João, algo que me chama a atenção, doutor João Marcelo, é que o senhor, além de executar essa técnica, o senhor também desenvolveu um kit para outros profissionais, e ao que me consta, esse kit é distribuído vendido, é comercializado para todo o Brasil, para que outros dentistas também usem essa mesma técnica. Como é que é isso? Em 2017, eu já vinha, né, nesses estudos, me aprofundando na técnica. Na época que a gente começou, para você ter ideia, no nosso país deviam ter uns 20 cirurgiões realmente ali se aprofundando de forma dedicada, por assim dizer. E aí, toda essa expertise que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos me permitiu e chamou a atenção da 4ª maior indústria de implantes da América Latina, a Singular Implantes. Então, em 2017, o CEO me convidou e falou: João, hoje no Brasil a gente tem apenas cópias de outros kits. Então, a gente quer que você, né, que é um dentista da vida real, que está ali no dia a dia, a gente quer que você crie um kit que realmente permita que mais cirurgiões do nosso país operem por essa técnica, mas talvez com algumas ferramentas que possam ali eventualmente facilitar o dia a dia da cirurgia. Então, em 2018, no encontro internacional da Academia Brasileira de Osseointegração, eu tive a honra, né, de trazer esse kit ao mercado junto com a Singular Implantes, e hoje esse kit ele é vendido em todo o país e está abençoando não só mais dentistas que estão realmente proporcionando aos seus pacientes uma técnica minimamente invasiva, mas também está proporcionando
proporcionando, né, uma experiência diferente no consultório odontológico para aqueles pacientes idosos, para aqueles pacientes que têm medo do dentista, ou que acham que vai doer muito, que vai inchar, ou que eles vão passar ali horas e horas com a boca aberta. Então hoje esses pacientes podem sim se reabilitar com uma cirurgia ali que dura alguns minutos. Isso é muito bacana. A gente conversa com o dentista, o professor, palestrante, Dr. João Marcelo Arcoverde. Dr. João Marcelo, o implante, ele é recomendado para quem? Eu faço essa pergunta porque ver alguém desdentado e recomendar um implante. E aí eu tô falando de leiga, como leiga, claro. É fácil porque se está sem dente, imagino eu que seja um implante. Mas quem tem seus dentes, em algum momento também é recomendado o implante. Em que circunstância? Pacientes que perderam vários ou todos os dentes e desejam realmente repor esses dentes de maneira fixa, o implante é sim uma excelente opção. Então você não precisa ter um parafuso de implante para cada dente perdido. Então tem pacientes, por exemplo, que perderam 3 dentes. Então com 2 implantes a gente consegue segurar 2, 3, 4 dentes. Pacientes que perderam todos os dentes, a gente consegue com 4 implantes repor todos os dentes perdidos. Agora existem também aqueles pacientes que por algum motivo, aqui a gente mora na Cidade do Sol e tem ali aqueles pacientes que adoram caranguejo. Caranguejo quebra muito dente. Então esses pacientes, eventualmente, a gente precisa ali extrair aquele dente para poder repor com implante. Tem outros pacientes, Ana, e isso é muito importante, eu trazer aqui para sua audiência, tem pacientes que possuem ali um dente que tem uma cárie, ou que tem ali um tratamento de canal, mas que eventualmente tem ali algum tipo de foco de infecção na boca. E isso é muito grave. Por quê? Porque uma pessoa que tem um foco de infecção na boca, ela tem uma predisposição maior a ter um infarto, a ter um acidente vascular cerebral, um AVC. Então os focos de infecção, a gente precisa realmente sanar. E em algumas ocasiões a gente precisa remover aquele elemento dentário, né, que está ali com algum tipo de problema, para a gente poder então já instalar o nosso implante e devolver para aquela pessoa ali um sorriso fixo, para que ela não tenha que usar aquelas dentaduras com grampo, para que ela não tenha que usar aquelas dentaduras removíveis ou até mesmo uma prótese total, né? Doutor João Marcelo, e também essa questão da prótese, a adaptação da prótese, quando, no caso da prótese removível, a gente vê sempre as pessoas com muita dificuldade e até, me parece, até a mastigação complica mais, não é, doutor João? O que acontece? É uma pessoa que um desdentado total, principalmente o desdentado inferior, né? Porque a dentadura inferior é o purgatório de quem usa a dentadura. Então a dentadura inferior, ela dificilmente segura na boca. Então eles utilizam muito aquelas colas adesivas para tentar ali ter um pouquinho mais de conforto. Mas aquela dentadura, ela não devolve mais de 20% da capacidade mastigatória. 20% só? Então, ela é muito mais estética, ela é funcional, sim, mas quando a gente compara com o tratamento com implantes dentários, que a gente devolve ali 90, 95, 98% de capacidade mastigatória, realmente um tratamento fixo, uma prótese que não cai da sua boca, uma prótese que não mexe, de fato ela traz muito mais segurança, né, para aquele paciente. Então aquele paciente, ele deixa de engolir e ele passa a mastigar. Ouvinte nossa, chamada Milka, ela mandou uma mensagem aqui via WhatsApp, ela disse, o implante, qual a diferença do implante para a coroa? Interessante. Excelente pergunta. Chama Milka. O tratamento, vamos imaginar uma árvore, eu acho que é o jeito mais fácil. O que a gente enxerga da árvore é a coroa. Então eu aqui sorrindo, o que você está vendo são os meus dentes, isso aqui são as coroas dos meus dentes. Mas esse dente, ele está dentro do meu osso através de uma raiz. Então o implante, ele é uma raiz artificial, né, é um parafuso. Esse parafuso, ele é feito de titânio, material biocompatível, que não sofre rejeição por parte do organismo, mas é essa raiz artificial que vai segurar a coroa do dente, aquele dente em porcelana, o dente branco. Então o implante é a raiz, a coroa é o que o paciente quer. Então o paciente, ele nunca quer o implante, ele quer a coroa. Ele quer a coroa. Mas quem vai segurar aquilo tudo ali é o nosso parafuso milagroso, que é o implante dentário. Doutor João, e um outro ouvinte nosso, seu xará, chamado João, mas aqui é João Azevedo, e ele pergunta o seguinte, como é o pós-operatório dessa técnica sem bisturi, do implante? Olha, a cirurgia, além de ser extremamente rápida, precisa e segura, ela proporciona aos pacientes um pós-operatório com muito menos dor, muito menos inchaço, muito menos sangramento e o retorno quase que imediato às suas atividades profissionais. Vamos imaginar o seguinte, se eu tenho uma cirurgia que antes durava horas e eu passo a fazer essa cirurgia em minutos, eu vou causar ali naqueles tecidos bucais muito menos trauma. Então, se eu machuco menos aqueles tecidos,
consequentemente a tendência é que inche menos, que doa menos. Outro ponto importante é que a maioria desses pacientes ou tem diabetes ou tem hipertensão. Ah, tem esse detalhe também. Então, o paciente diabético, a gente sempre fica muito cauteloso em relação ao que é a cicatrização. Então, quanto menos invasivo a gente for, melhor. E o paciente hipertenso, se a gente vai ter uma cirurgia ali que dura 2, 3, 4 horas, a gente tem que lembrar que aquele paciente não pode sentir dor. Então, ele vai precisar ficar anestesiado durante todo esse período. E o que é bacana na cirurgia com os implantes dentários sem cortes? É que como a cirurgia dura minutos, a gente também necessita de muito menos solução anestésica naquela área. E isso proporciona, assim, para o paciente também muito mais segurança do ponto de vista cardiovascular. Doutor João, o senhor chama a atenção para um aspecto que é extremamente relevante. O paciente que parte para o implante é um paciente, me imagino eu, que é um paciente mais idoso e ele já tem problemas de saúde, problemas crônicos agregados. Ou seja, isso exige uma habilidade muito maior de quem vai fazer esse tipo de procedimento, não é, doutor? Sem sombra de dúvidas, né? Por exemplo, o nosso Instituto Dentário de Implantes, né? A gente realmente só trabalha com isso. E justamente por trabalhar somente com isso é que a gente se dedica de corpo e alma a oferecer para os nossos pacientes um total conforto e segurança. O primeiro valor do nosso instituto é segurança. Então, para você ter ideia, a gente tem 25 funcionários. Os nossos funcionários... Só implante, doutor? Só implante. Trabalha só com implante? E os 25 funcionários, 100% da minha equipe, ela tem treinamento para poder fazer ali o suporte básico de vida. O nosso instituto é um dos únicos institutos do Brasil que conta ali com um aparelho voltados para implante, que conta com um aparelho, né, que é o desfibrilador, que a gente nunca usou, espera nunca utilizar, mas se um dia assim precisar, 100% da nossa equipe está ali apta a fornecer o suporte necessário para aquele paciente. Então, o implante, a gente tem sempre que lembrar que é uma coisa séria. Essa técnica, ela não é milagre. Essa técnica é muita ciência e muita tecnologia. E é justamente isso que a gente investe no nosso instituto, para que esses pacientes, sim, tenham uma experiência única no consultório odontológico. Doutor João Marcelo Arcoverde, Keila Rocha, ela traz a pergunta agora pelo YouTube. Ela diz como funciona a avaliação e a importância dela. No caso aqui, ela está questionando a avaliação antes do implante, né? A avaliação do paciente. Perfeito. Lá na nossa clínica, a gente não trabalha com a famosa olhadinha, né? Então, todos os pacientes, 100% dos pacientes, quando eles nos procuram, a nossa primeira missão é fornecer àquele paciente um diagnóstico preciso. Ouso dizer que talvez seja o melhor diagnóstico que ele vai ter na vida dele. Por quê? Porque dentro do nosso instituto, a gente conta com um serviço de tomografia próprio. Então, o paciente ele não tem que deixar a clínica para realizar nenhum tipo de exame. Ele já faz tudo isso na primeira consulta. Então, a gente não olha aquele paciente somente do ponto de vista clínico. A gente consegue olhar aquele paciente do ponto de vista tridimensional dentro do computador através de um exame tomográfico, que é a Ferrari dos exames que a gente tem hoje na odontologia. Além disso, o paciente ele passa por um escaneamento facial, um escaneamento intraoral, a gente joga isso dentro do nosso laboratório e primeiro eu opero esse paciente de maneira virtual. Ou seja, o senhor vê... E o paciente ele participa ativamente de todas as tomadas de decisão. Então, por exemplo, você chegou lá pra gente no nosso instituto, fez todos esses exames. O nosso próximo encontro, você já vai ter a simulação do seu sorriso. Você vai poder ver como vai ficar o seu sorriso. E isso é muito disruptivo, porque antigamente o paciente chegava e falava assim, doutor, vai ficar legal? E era meio que uma garantia paraguaia nossa, que falava assim, confia em mim. Confia em mim. E hoje não, hoje a gente consegue falar assim, olha, vai ficar legal. Eu pensei nesse planejamento, como se fosse um arquiteto mostrando, né, o projeto da casa. E aí ele olha e fala, poxa, doutor, eu quero um dente maior, eu quero um dente menor. A gente tem um caso que, inclusive, a filha doou o sorriso para a mãe. É mesmo? Como é que foi isso, doutor? Elas se pareciam muito. E aí a mãe olhou para mim e falou assim, doutor, eu quando era mais nova, eu tinha um sorriso igual ao da minha filha. E olha só que bacana, a gente pegou a filha, escaneou a face da filha, escaneou a boca da filha, copiou aqueles dentes e jogou na face da mãe. E aí ela olhou e falou assim, doutor, é isso que eu quero. Então, são essas histórias que a gente só consegue realmente poder fazer parte, digamos assim, porque a gente tem muita tecnologia por trás do nosso instituto. Mas eu brinco que lá no instituto não é só o doutor João Marcelo, são os 25
apaixonados pelo que fazem. Então, o nosso instituto, o nosso primeiro cliente, por incrível que pareça, é o nosso funcionário. Então, recentemente a gente ganhou um selo internacional, que é o selo GPTW, que significa Great Place to Work, um local excelente para se trabalhar. E a gente conseguiu isso sendo o primeiro instituto, primeira clínica odontológica do Rio Grande do Norte a ter esse selo internacional, e uma das 3 do Brasil com a maior nota, que é a nota de 99,3. Doutor João Marcelo Arcoverde, eu fico imaginando, o senhor trouxe o relato aqui da mãe e da filha, eu fico imaginando os relatos também, o que o senhor vive no consultório, depois que o senhor devolve literalmente o sorriso para a pessoa. Conta aí, quando eu pergunto sobre isso, qual é a paciente? Claro, você não vai dizer o nome da paciente, mas conta um pouquinho dessa vivência, enfim, dessas histórias que o senhor traz, de qual é um paciente que lhe marcou nessa... Ana, quando eu fui inaugurar o instituto, né, então a gente contratou lá na época uma consultoria, ela falou assim, qual que é a sua missão? Eu confesso que eu passei ali algumas horas pensando qual que é a missão do nosso instituto. Então a missão do nosso instituto hoje, ao pé da letra, é devolver alegrias perdidas através de sorrisos que falam. E por que eu digo sorrisos que falam? Porque realmente os pacientes, quando se submetem a um tratamento desse porte, depois a vida é outra. Então eles passam a falar, eles passam a comer, e eles são os maiores promotores. Então hoje a gente vive num meio, né, que é muito fácil você parecer ser o que não é nas redes sociais, né? Então a nossa odontologia, ela é real. Para você ter ideia, de cada 10 pacientes que nos procuram, 8 são de indicação. Então isso significa dizer o seguinte, que os pacientes que estão lá indo para o nosso instituto, eles estão se sentindo não só acolhidos, mas também eles estão falando, eles estão mostrando que realmente o Sorriso Novo tem a dizer. Doutor João Marcelo Arcoverde, dentista, professor, palestrante. Olha, muitas mensagens aqui. Tem um ouvinte nosso chamado Giovanni Brito. Ele diz, parabéns, doutor João Marcelo, o homem que transforma vidas a partir de sorriso. Mas aí tem outro aqui, Flávio Grila, ele diz, coloquei meus implantes com ele, grande profissional. Enfim, tem maravilhoso. Muitos elogios aqui no... Flávio Grila é um artista, viu? Mesmo, é? Ele consegue esculpir carrinhos, assim, de uma forma manual incrível. Se ele fosse dentista, nossa senhora, ele ia dar um show. Então dá outra entrevista com ele, né? Exatamente, vale a pena. Vale a pena. Tem outro também, chama Melo da Anestesia, enfim, eles, parabéns, doutor João Marcelo, enfim, são muitos comentários que tem aqui nas redes sociais. Doutor João Marcelo, parabéns pelo trabalho, muito obrigada por sua entrevista aqui no Jornal da Cidade. Nossa, eu que agradeço, e quem precisar seguir o nosso instituto, né, nas redes sociais é ID de Identidade, ID Implantes, não tem errada. Obrigada, doutor João, excelente semana. Amém.